Timóteo foi um jovem cuja vida simples se tornou um exemplo poderoso de fé e dedicação. Criado em meio a duas culturas distintas, ele se destacou por sua coragem e disposição em atender ao chamado de Deus, mesmo diante de desafios que pareciam maiores do que ele podia suportar. Ao longo de sua vida, Timóteo enfrentou oposições, pressões e até mesmo suas próprias fraquezas físicas. Mas, em cada passo, ele se mostrou um exemplo de obediência e confiança em Deus. Mais do que isso, ele foi uma prova viva de que quando respondemos ao chamado divino, nossas limitações se tornam oportunidades para que a força de Deus se revele. Essa é a história de Timóteo, um relato que inspira, desafia e nos lembra que o propósito de Deus nunca falha. É uma história de fé, coragem e fidelidade que, mesmo séculos depois, ainda fala aos nossos corações. Foi em meio a esse contexto que ele começou a ouvir histórias sobre um homem chamado Paulo, um missionário ousado que viajava de cidade em cidade, pregando sobre o Messias com uma paixão que mudava tudo por onde passava. Timóteo, intrigado, imaginava como seria encontrar alguém assim, alguém que parecia carregar um fogo semelhante ao que ardia em seu coração. A notícia chegou rápido, como fogo em palha seca. Paulo, o missionário de quem tantos falavam, estava na cidade. Ele havia chegado acompanhado de Silas, trazendo histórias sobre curas, milagres e palavras que sacudiam as almas mais endurecidas. A presença de Paulo na praça principal causava um burburinho. As pessoas se reuniam curiosas, algumas com ceticismo, outras com esperança estampada no rosto. Quase. Ele chegou com o coração ansioso, mas cheio de fé. As ruas de Éfeso pulsavam com o som de mercadores, viajantes e devotos do templo de Ártemis, que dominava a paisagem como uma sombra imponente. Timóteo sabia que não estava apenas cuidando de uma congregação. Havia falsos mestres que espalhavam doutrinas enganosas como ervas daninhas no campo da fé. Timóteo precisou ser firme, mas também sábio. Ele usava as Escrituras como sua espada e o amor como sua armadura. Estava defendendo uma verdade que muitos não queriam ouvir. Mesmo assim, ele não recuou. A coragem que aprendera ao lado de Paulo agora precisava ser posta em prática. Em Filipos, ele testemunhou algo que jamais esqueceria. Paulo e Silas, ao libertarem uma jovem possessa, enfrentaram a fúria dos moradores. Eles foram presos e açoitados. Timóteo viu de perto as marcas da dor no corpo daqueles que o guiavam. E ainda assim, ouviu cânticos ecoando da prisão. Aquela fé inabalável incendiava algo em seu coração. Ele compreendeu que seguir a Cristo era andar na luz, mesmo quando tudo ao redor parecia trevas.